Olá pessoal, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando. Aqui nós vamos diversificar um pouquinho, né, a atividade, em vez de ficar só na leitura do texto e tudo mais, nós vamos fazer essa videoaula aqui, que eu preparei para vocês, para dar prosseguimento no assunto da África, né, então assim, e também encerrá-lo, né, a gente vai terminar o assunto por aqui, pelo menos. E falaremos de quê? De conflitos africanos, de situações, de problemas e tensões que há no continente africano. A intenção dessa aula é que ela tenha entre no máximo 15 e 20 minutos e que a gente consiga abordar pelo menos um pouquinho desse assunto, tudo mais assim. A apresentação de slides também depois estará disponível no blog. A gente vai conseguir responder tudo mais assim, tem questões para fazer e não deixem de tirar suas dúvidas. Também vou ter o link para apresentação de slides, tanto no YouTube quanto aqui no blog. E é isso, né, gente? Então, quando a gente fala de conflitos africanos, a gente tem que entender alguns deles. Eu separei três aqui conflitos para a gente discutir aqui um pouquinho o que aconteceu, por que aconteceu, onde aconteceu e como que tá. Pelo menos uma passada por cima, assim, será uma coisa até que breve. Esses conflitos, quais as causas deles, né? Então, assim, a gente pode pensar em fatores étnicos, ou seja, fatores culturais, de povos que não se dão bem, que estão no mesmo espaço e não se dão bem. Podemos pensar em fatores territoriais, ou seja, ocupações de espaços, eles estão ocupando o mesmo espaço e um quer o espaço do outro. Também os recursos naturais que ali tem, né? Afinal de contas, petróleo, dinheiro, né? E muitas vezes isso aí se mistura, né? Então a gente vai ter esse contato de recursos e tudo mais, e isso vai estar presente nessas discussões. Aqui os mapas que vocês estão vendo aqui são o seguinte: o mapa da esquerda é o mapa político do continente africano, com a divisão dos seus países todos, né? Desde 2011, quando o Sudão se dividiu e virou o Sudão e o Sudão do Sul, né? Que será tema aqui e tudo mais. E do lado direito, vocês estão vendo um, um mapa com as divisões étnicas do continente, ou seja, o limite das culturas, dos povos. E aí vocês podem reparar que vocês têm aqui, em alguns lugares não dá nem para ver direito o limite dos países, porque afinal de contas eles estão sobrepostos com tanto povo que tem lá. E muitos desses povos não se dão bem, estão colocados no mesmo grupo, e em alguns casos você tem uma etnia que está separada em 4, 5 países, né? Então fica muito complicado. E uma consequência disso são os conflitos, as tensões, que vão dificultar a questão, a evolução do continente. E uma característica disso fica presente assim, porque daí você pode pensar, depois que todo mundo ficou independente, poderia separar os países, os territórios e ficar tudo resolvido. Mas existem acordos com países europeus que colonizaram na partilha da África, tudo, e que chegou-se à conclusão de que não poderia ser, você não pode mudar os limites deles. Então, por exemplo, você não pode ter dois países se juntando para formar um só. Você pode ter, dentro do território, os países se separarem, como aconteceu com o Sudão e o Sudão do Sul. E também aconteceu com a Namíbia e a África do Sul, aconteceu em outros casos também. Mas enfim, isso aí não é o momento. Agora vamos falar dos conflitos. Eu separei aqui três conflitos, então para discutir. O primeiro deles em Ruanda. Ruanda, no caso, é um pequeno país caminhando para o sul da África, né? Na África Central. E lá você tem duas etnias predominantes, que são os Hutus e os Tutsis. Então, quando um estava no poder, acabava atacando o outro, ou seja, perseguindo, questões, outras brigas e tudo mais. E desde a independência, né, de Ruanda, eles eram uma colônia da Bélgica, né? Você tem esse conflito, essa briga entre eles. E como consequência disso, você tem então questões, povos diferentes, tudo uma briga muito grande. E aí em 1993, você teve um acordo de paz, que foi assinado entre o governo e as lideranças rebeldes. E no caso, só que no ano seguinte, começou tudo de novo. Porque o que aconteceu? O avião do presidente de Ruanda na época foi atacado, caiu tudo, e no fim das contas isso
eclodiu o conflito de 100 dias em que morreram 800 mil pessoas. É gente pra caramba, né? Então, assim, esse é um dos piores conflitos que houve. Assim, é um dos mais sangrentos, né? Mas entre duas etnias que não se davam. Então, só pra gente entender, no mapa da esquerda aqui você tem o continente africano e a bolinha mais e o pontinho mais escuro ali é Ruanda, que vocês podem ver no mapa da direita. E aí, assim, é um território pequeno, vizinho de Uganda, República Democrática do Congo, Burundi e Tanzânia, né? Então, são os principais países ali. Então, é numa região elevada, né, tudo. E no caso, isso fica pior ainda, porque o que aconteceu? Você tinha forças de paz da ONU no país e elas não faziam muita coisa. Então, ou seja, a, a mortalidade comia solta, ou seja, você podia ter, então, ou seja, poderia ter tido uma forma de intervir, de tentar mediar isso e não havia muito que eles faziam. Esse episódio está retratado no filme Hotel Ruanda, que foi lançado, eu não lembro exatamente o ano agora, assim, se eu encontrar ele no YouTube eu coloco o link tanto no blog quanto na descrição do vídeo. E assim, ele retrata aqui um episódio em particular dessas perseguições em que um gerente de um hotel 5 estrelas abrigou uma grande quantidade, umas 200, 300 pessoas, eu não tenho certeza do número agora, e abrigou elas, protegeu elas do genocídio, né, que como ficou conhecido esse episódio. Porque você matou só porque o cara era de outra etnia, tinha outra cultura, né? Então isso é muito complicado. O próximo caso aqui é o Sudão e o Sudão do Sul. Pode parecer que por causa do nome, só países bem parecidos e que só se dividiram porque sim, né? Só que não é bem assim. Na verdade foi só falta de criatividade mesmo para dar um nome, mas tudo bem. Brincadeiras à parte, quando a gente fala aqui o seguinte, esse conflito foi causado basicamente pela formação das fronteiras artificiais que os europeus criaram, quando a gente viu lá na partilha da África, né, no texto lá. Ou seja, basicamente se dividiu com régua e compasso, régua, esquadra e compasso em algumas regiões e outras utilizaram limites, não levaram em conta os interesses do povo local, ou seja, as características, os aspectos naturais, tudo. Então, o que aconteceu aqui nesse conflito em particular? Você tinha aqui o seguinte, você tinha essa fronteira estabelecida e juntou duas culturas completamente diferentes. Aliás, duas não, várias culturas diferentes. Então, assim, o Sudão apresentava uma área desértica e a população é islâmica com muitos árabes, ou seja, muçulmanos alinhados com outras culturas diferentes. Então, isso na parte principal do Sudão, né? Você pegar lá. Então, se você pegar no Atlas do Sudão, você vai ter uma descrição com esse tipo de detalhe. Já na parte do Sudão do Sul, você encontra uma região de floresta tropical, porque já está mais central, já está numa área mais central, já está com mais chuva, tudo. E você tem vários grupos étnicos diferentes. E muitos deles são cristãos. E aí, para completar a situação, o Sudão do Sul tem muito petróleo. Então, muito mais petróleo do que o resto do país. E aí, em 2011, depois de votações e referendos e disputas, tudo mais, negociações, houve a declaração de independência do Sudão do Sul, que ficou com 75% das reservas, ou seja, 3/4 de todo o petróleo que o Sudão podia produzir estava situado no Sudão do Sul. Só que o que acontece? Devido a questões estruturais, históricas e políticas, você encontra basicamente toda a estrutura de transporte, escoamento dessa produção de petróleo, ela tem que passar pelo norte, pelo Sudão, né, que não chama Sudão do Norte. Então, você cria uma situação e o Sudão do Sul, como boa parte das nações africanas, é um país pobre e obviamente ele tem dificuldades para conseguir um monte de coisas, então também não tem infraestrutura. E aí uma independência que obviamente não foi amigável, aí você vai precisar da estrutura do cara. Não é tão simples assim, né? Então aqui no mapa nós temos aqui então a localização do Sudão,
o Sudão do Sul e os seus países vizinhos, Etiópia, o Chad, no caso, é mais do Sudão mesmo, mas a República Centro-Africana. Então, assim, então a localização também não ajuda e é complicado. E no fim das contas, a grande situação que você tem aqui é que o Norte não aceitou simplesmente perder, né? Ninguém aceita essas coisas. Então a produção não escoa, você não tem como. Então, obviamente, o país não tem como investir na infraestrutura, também não há como negociar, tudo é muito complicado porque muito boa parte dos recursos estavam no Sudão, na região da capital, né? Que era a maioria do povo, que era quem queria e controlava tudo, né? Então, e além disso, o Sul também não entrou num período de estabilidade política, né? Então, porque a gente tem que voltar naquela questão dos limites lá. Então, mesmo que você tenha várias etnias e que decidiu-se então separar, ainda não há um consenso entre elas, né? Um acordo, uma situação. Então, obviamente, ainda é uma situação dos países mais pobres do mundo e ainda tem essas dificuldades étnicas assim que se encontra, né? E por fim, vamos falar do caso de Darfur. Darfur também fica no Sudão. E é assim, o que acontece é que essa região não tem maioria árabe como o resto do Sudão que eu mencionei. E aí, isso é uma característica que se encontra em várias regiões do Sudão, né, tudo. E não tendo essa maioria árabe, o que acaba acontecendo? Você tem o desinteresse do governo central, ou o interesse apenas em alguns aspectos, né? Então, no caso aqui, o que nós temos? Que os grupos locais não árabes que haviam lá acusam o governo de não dar atenção, ou seja, de abandonar, de problemas que você encontra na região serem totalmente ignorados, né? E a consequência natural disso é conflitos, porque obviamente você está dizendo pro cara lá que você não dá atenção pra gente. Então assim, e o cara continua não ligando, aí você vai começar a estressar. Então você vai ter ataques a espaços, órgãos do governo, pessoas importantes no governo, e o governo obviamente também não vai aceitar isso barato. Quando você tem uma situação dessa, ele não vai tentar conversar, não, vamos tentar entender isso aqui, como tá. Não. Vai atacar também, vai dar problemas. E assim, desde 2003 a coisa já azedou e já houve 300 mil pessoas que morreram, fora outras 2 milhões e meio que se mandaram para outros países, que foram para outros países, principalmente o Chad, né, como a gente viu na parte ali anterior, né? Então aqui no mapa só para destacar, temos aqui a parte de Darfur, que é a parte oeste, né, do país, e que você tem ali fronteira então com Camarões, com o Sudão do Sul e também com o Chad e uma pontinha com a Líbia, né? Então é uma questão complicada, é uma situação. E além, claro, desses aspectos culturais, em Darfur também há petróleo, como no Sudão do Sul. Então, obviamente, o interesse principal de, do governo central tem a ver com o petróleo. E aí, assim, em 2006 houve um acordo de paz, mas ainda há conflitos ocorrendo, né? Então é necessário ainda ter vários ajustes. Só que daí o que acontece? Um dos epicentros, um dos picos desse conflito foi em 2008, em que você teve lá e havia repúdios globais para isso. O problema foi o seguinte: como você a China é um dos países que tem investimentos no Sudão por causa da questão do petróleo e outras riquezas minerais que há lá, e ela meio que apoia o governo central do Sudão. Então, meio que dá um salvo-conduto para o governo sudanês poder fazer o que bem entender. Então, a situação em Darfur azedou e não havia grande repercussão mundial porque a China ela apoiava, achava não que achava legal, mas apoiava o governo central, que havia interesses, trocas, né? Uma vez que para a China é muito interessante negociar na África por conta do baixo custo e da grande capacidade de lucro que há, né? Então, no fim das contas, o que acontece é que por conta dessa situação, ninguém dá muita atenção, porque se ficar contrariando muito a China, você tem problemas, né? Questões econômicas, financeiras, tudo mais. Então, acabou dando pouca atenção para isso.
E isso acaba sendo ruim, né? Certo, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa aula. Espero que tenha sido legal, que vocês tenham gostado. Não deixem de tirar suas dúvidas. Qualquer coisa, dúvida eu posso esclarecer. Tem aqui embaixo estará a atividade para vocês fazerem, que tem a ver com outros conflitos africanos. E é isso, gente. Até mais, um abraço a todos.